Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será José na casa de Potifar. E chegou o espaço do nosso mural. E agora vocês estão vendo algumas fotos de alguns participantes da nossa turma, que têm enviado as fotos para mim, informando a sua participação em nossas aulas aos domingos ou durante a semana. Que alguns não podem assistir a aula no domingo porque esquece, tem alguma coisa, mas durante a semana estão assistindo a aula e participando com suas atividades propostas. Fico muito feliz em receber essas fotos e se você também quer participar do nosso mural, manda a foto para mim. Eu vou deixar na descrição do vídeo que fica aqui embaixo um link para você poder enviar a foto direto para o meu WhatsApp. Lá eu vou salvar a foto e vou depois colocar no mural na próxima aula. Participe você também. Para iniciar nossa aula, vamos orar. Querido Deus, queremos te pedir a tua bênção. Fica conosco hoje, nos abençoe com a aula sobre a vida de José na casa de Potifar e fala aos nossos corações algo muito especial sobre a conduta de José enquanto era escravo dentro da casa de Potifar. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos à nossa aula. Na aula de domingo passado, nós concluímos com a chegada de José ao Egito como um escravo. Chegando do Egito, ele foi levado direto para o mercado de escravos e foi colocado à venda para que alguém que tivesse interesse de ter um escravo o comprasse. Quem comprou José foi um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda do palácio do Egito. Era uma pessoa muito importante e cuidava de toda a segurança do rei do Egito. E José, então, ao ser vendido, Potifar levou ele como escravo para a sua casa. O que vai acontecer agora com José na casa de Potifar? É isso que nós vamos aprender hoje. A Bíblia diz o seguinte, lá em Gênesis 39, versículo 2 e 3. O Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Veja, José estava sendo abençoado mesmo sendo escravo em uma terra estranha, com costumes estranhos para José. José tinha aprendido com seu pai que existia um único Deus invisível e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Esse Deus que nós adoramos. Mas agora José está numa terra distante, com costumes estranhos, onde a população lá do Egito adorava a vários deuses, diversos deuses, em que muitos deles tinham o corpo de um ser humano e a cabeça de um animal. Aquilo para José era terrivelmente estranho, era um novo costume. Mas só que José se manteve fiel em todo o tempo ao Senhor. E por causa disso, Deus abençoava José. Na consequência, Potifar era abençoado através da vida de José. Vejam só como é importante a gente ficar fiel ao Senhor e seguir os seus mandamentos. José foi fiel ao Senhor. E você, tem sido fiel ao Senhor assim como José? Tem uma pergunta aí que precisa de uma resposta. Qual será a resposta? A sua resposta para Deus. Eu tenho sido fiel ao Senhor? Hein? Pensa aí muito bem. E a gente vai falar durante essa aula muito sobre fidelidade. Olha, turma, Potifar, ao ver que José era correto no que fazia e fazia com muito cuidado, Potifar simplesmente pegou José e colocou agora ele como chefe de todos os escravos dentro da sua casa. E José cuidava de tudo, até do dinheiro de Potifar e de suas propriedades. Potifar estava tão contente com o trabalho de José, porque a cada dia que José trabalhava, Potifar ficava mais próspero financeiramente e também não tinha dor de cabeça mais nenhuma
ia trabalhar sossegado, voltava e encontrava sua casa em ordem. Graças, claro, ao trabalho de José, mas em principal a fidelidade que José tinha com Deus. Por isso que Potifar era abençoado, através da fidelidade que José tinha com o Senhor. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa e também vai abençoar as pessoas que estão próximas de nós. Hoje, nós estamos bem parecidos com a história de José, lá no Egito. José era um escravo e estava longe de sua família, bem distante. A família até, claro, só os irmãos sabiam disso, mas o pai de José até pensava que ele estava morto. E José sofria com isso, porque tinha saudade de sua família. Mas ele agora era um escravo no Egito. E hoje? Nós não estamos como escravos desse isolamento social? Ficamos em casa para nos cuidar, para nos proteger desse vírus? E não estamos longe agora da igreja, da comunhão dos irmãos? É um tipo de escravidão essa, mas só que é uma escravidão que também podemos ser igual a José e abençoar a vida de muitas pessoas. Como? Compartilhando os links dos cultos de nossas igrejas. Nossa igreja mesmo tem link dos cultos, tanto no domingo pela manhã, como no culto à noite. E tem outros links que nós podemos compartilhar, como da Escola Bíblica Dominical. Essa aula que nós estamos tendo agora, você pode compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Essa é uma forma virtual de abençoarmos outras pessoas distantes de nós e que estão também no isolamento social. Fica aí essa dica. Compartilhe os links da sua igreja, dos cultos, com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Nem tudo era bom para José. Potifar era casado com uma mulher infiel, que traía a sua confiança e o seu amor dentro do casamento. Ela desejava ter José como se fosse o seu marido. Olha muito bem o que a Bíblia diz sobre a esposa de Potifar. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Vejam só, cobiçar José quer dizer ter José como seu marido. Isso era errado. E claro, José sabia disso. Olha o que a Bíblia nos diz sobre a atitude de José diante da cobiça da esposa de Potifar. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? José decidiu dizer não ao pecado, não em fazer essa grande maldade com o seu senhor, Potifar, que lhe deu tudo dentro da casa, lhe colocou como chefe dos escravos. E ele sabia que aquilo era errado, pois ele havia aprendido ainda quando criança, na terra de Canaã, com o seu pai, que devemos obedecer aos princípios e mandamentos da palavra de Deus. Então José disse para a esposa de Potifar: não ao pecado, porque ele sabia que aquilo era pecado. José sabia que Deus ele é santo, e Deus, pela sua santidade e a sua natureza, odeia o pecado. E Deus também odeia o nosso pecado. E você já deve saber o que é pecado. Pecado é tudo que pensamos, é tudo que falamos, é tudo que fazemos
que não agrada a Deus. Isso é pecado. São essas atitudes que Deus não gosta e por causa disso ele odeia o pecado. Mas Deus nos ama. Veja uma diferença. Deus odeia o pecado, mas Deus nos ama. E através desse amor de Deus é que ele enviou Jesus Cristo para vir ao mundo, dando a sua vida por nós pecadores, que não merecíamos. Mas Deus, através do seu amor precioso, deu Jesus Cristo em forma de sacrifício. E Jesus foi colocado numa cruz e morreu naquela cruz. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas lá na cruz, quando Jesus morreu, ele derramou o seu precioso sangue. Sangue esse que nos purifica de todo o pecado. E dessa forma, quando reconhecemos Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, reconhecendo o seu sacrifício lá na cruz, através do seu sangue que foi derramado lá na cruz para nos purificar do pecado, nós voltamos a ter comunhão com Deus. E é dessa forma que podemos um dia entrar lá no céu. Porque no céu não entra pecado algum. Coisa nenhuma contaminada entra lá no céu. É o que a palavra de Deus ensina. E você, se você pensa, fala ou faz coisas que não agradam a Deus, olha, tu vai ter que mudar essa tua atitude. Porque isso, Deus não se agrada. E você está longe da presença de Deus. Então você precisa voltar para perto de Deus. E você só vai poder voltar para perto de Deus através do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Que foi por sua vida, como assim foi pela minha vida. E esse sangue vai te purificar e você vai voltar a ter comunhão com Deus. É por causa desse amor que Deus enviou Jesus para vir ao mundo. Deus, mais uma vez, odeia o pecado, mas Deus nos ama. Guarda essa informação para você, ela é muito importante. Mas voltando aqui para a nossa aula, a Bíblia diz que certo dia, José, ao entrar dentro de casa, até estranhou um pouco, porque não tinha nenhum servo trabalhando dentro de casa. Talvez aí nesse momento, sabe o que foi? Uma armadilha que José estava para cair. Talvez a esposa de Potifar mandou os outros servos todos saírem para fazer alguma outra atividade fora de casa, em algum outro local, deixando a casa vazia, só para ela pegar José. E José continuou, mesmo achando estranho, entrou dentro de casa para fazer o seu trabalho, como fazia todos os dias. Foi nesse momento em que José estava distraído que a esposa de Potifar o agarrou e tentou levar ele à força para o quarto, para fim de cobiçar José como se ele fosse o seu próprio marido. José prontamente correu, conseguiu se libertar das mãos da esposa de Potifar e correu daquela cilada. Mas ao ato de José ter corrido daquela cilada, José deixou a sua túnica, a sua roupa nas mãos dela, porque era o único jeito de José. Ele se livrou da roupa e saiu correndo, para não pecar contra Deus e nem pecar contra o seu senhor Potifar. A palavra de Deus nos ensina que devemos fugir da presença do pecado, da presença do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, que não agrada a Deus. E você pode ser forte e também fugir, assim como José fugiu das mãos da esposa de Potifar, do pecado que ele estava, se ele cedesse, para cometer. E José decidiu dizer não e fugiu ali da presença do pecado. E você também pode ser forte, igual a José, e fugir também da presença do pecado. Olha, podemos fazer isso. É só pedir ajuda a Deus.
que ele nos ensine a pensar, a falar e a fazer coisas que agradam ao Senhor, e assim estaremos longe da presença do pecado. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a palavra de Deus, como estamos estudando todos os domingos aqui pelo canal. Dessa forma, orando, lendo e estudando a palavra de Deus, podemos fugir da presença do pecado, porque vamos estar o quê? Fortalecidos com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Através do ensino, através da leitura e através da oração, ficaremos fortes e podemos fugir da presença de todo o pecado. Pecado, como eu já ensinei para vocês, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos que não agrada a Deus. Mas podemos mudar essa história para pensar, falar e fazer coisas que agradam ao Senhor, através do quê? Do ensino da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Vamos praticar isso e seremos fortes para fugir de toda e qualquer tentação do mal que venha sobre nós. A esposa de Potifar, ao ver que José conseguiu fugir de sua cilada, ficou com tanta raiva que se decidiu vingar-se de José. Então, ela, vendo que estava com a roupa de José em suas mãos, começou a gritar: socorro, socorro! Então os outros servos entraram desesperados para dentro da casa, porque ela havia mandado eles para fora, para deixar o ambiente só para poder pegar José e assim o cobiçar. Mas só que não existia o quê? Nenhuma testemunha para provar que ela estava contando uma mentira. Então ela contou a versão da história dela, que era uma mentira, como forma de vingança contra José, que era inocente. E ele não pecou contra Deus e nem contra o seu senhor Potifar. Então ela contou para todos os empregados que José entrou dentro de casa, foi para o quarto dela e a atacou, desejando ela como se fosse a sua esposa. E isso, vocês sabem, é mentira, porque ela tramou isso contra José, mas só que José não tinha nenhuma testemunha. Então os escravos, os outros escravos, por uma questão de segurança, achando que José era um criminoso, prenderam José em um local e mandaram chamar Potifar, eu acredito. E quando Potifar chegou para saber o que realmente aconteceu, ele, claro, iria acreditar na sua esposa e não em um escravo, mesmo sendo esse escravo sendo José. Então ela contou a versão dela para Potifar. Veja o que ela disse, como está aqui na Bíblia. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Potifar, ao ver essa narrativa, essa mentira que estava sendo só da parte de sua esposa, a qual ele amava ela, ele gostava dela e acreditava que ela estava dizendo uma verdade, mas era mentira, ele mandou imediatamente prender José no presídio. Mas só que não era um presídio qualquer, era o presídio onde ficavam os presos que cometiam crimes contra o rei do Egito, que era o faraó. E lá era como se fosse uma forma de um presídio de alta segurança. E José foi levado como preso. Agora, José mais uma vez perde um tipo de liberdade. José era escravo, ele não era livre.
mas ele poderia fazer o que quisesse dentro da casa de Potifar. Mas agora era pior. Ele agora era um criminoso, inocente. E ele foi levado para esse presídio como um criminoso. E vejam o que é que Deus vai fazer agora com José como um criminoso, inocente, no presídio de alta segurança do Egito. Olha só como a vida de José era emocionante. Vendido pelos seus irmãos lá na terra de Canaã. Foi parar no Egito. No Egito foi vendido agora como escravo para Potifar. Parou na casa de Potifar. Ia ido tudo bem. Mas a esposa de Potifar começou a cobiçar José. E ela tramou contra José e se vingou porque José não cedeu aos seus desejos. E agora José está onde? No presídio como um criminoso. Mas Deus se mantinha fiel com José. Olha o que a palavra de Deus fala sobre José no presídio. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Olha, José era ricamente abençoado por Deus, porque José confiava no Senhor e Deus o abençoava por essa confiança, porque José era íntegro ao Senhor. José amava a Deus e Deus amava José. Então José era abençoado. E aonde José trabalhava, Deus abençoava. Agora quem estava sendo abençoado era o carcereiro, que era o chefe do presídio onde José estava. Ele não se preocupava com nada, como diz aqui na palavra de Deus. Vê que bênção. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, somos também abençoados e abençoamos a todas as outras pessoas que estão próximas de nós. Essa é uma grande dica que a palavra de Deus nos ensina. Vamos abençoar, mas para abençoar, precisamos primeiro obedecer a palavra de Deus. E fica essa dica. Obedeçamos a palavra do Senhor em tudo, para que possamos ser abençoados e abençoar os outros. José enfrentava todos os seus problemas porque ele tinha confiança no Senhor. José pedia ajuda ao Senhor e por isso ele conseguia enfrentar todas as suas dificuldades. Assim, também como ele estava no presídio, ele ganhou uma posição de honra. Ele estava agora administrando o presídio para o carcereiro, como a Bíblia diz, que o carcereiro não se preocupava com nada, porque José cuidava de tudo e com muito cuidado. E se você estiver precisando de uma ajuda, talvez numa disciplina da escola que não está entendendo, e se você estiver precisando de ajuda porque não está se comportando bem dentro de casa, está teimando, está desobedecendo os pais, por que não pedir ajuda a Deus para que o seu comportamento mude, para que você possa entender a disciplina da escola? Tem tantas coisas que passamos dificuldades que às vezes nem percebemos. E também não percebemos porque não buscamos a presença de Deus. Seja igual a José, busque a presença de Deus, seja confiante em Deus como José confiava lá no Egito. Se você tem dificuldade com alguma coisa, peça ajuda a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar e vai lhe orientar no que você deve fazer corretamente para agradar a Deus em tudo. E agradando a Deus, você vai agradar a todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Mas voltando aqui para a nossa aula. José, vendido pelos seus irmãos para no Egito. No Egito vai para a casa de Potifar. Da casa agora de Potifar está no presídio. O que será de José agora no presídio?
mesmo ele cuidando de toda a administração. Será que ele vai ficar lá para sempre? O que vai acontecer com José agora no presídio de alta segurança do Egito? Você quer saber? Eu te conto, mas no próximo domingo, porque a nossa aula por hoje acabou. A nossa aula foi José na casa de Potifar. E no próximo domingo será José no presídio. O que vai acontecer? Você quer saber? Acompanhe a próxima aula no próximo domingo, aqui no canal, às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar para concluir a nossa aula? Querido Deus, queremos te agradecer por mais uma aula debaixo da tua bênção. E nos ensine a ser fiel, assim como José era fiel a ti lá no Egito. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.